Olá, um novo dia, sexta-feira, nossa última aula da semana. Hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho a questão sobre a água doce. A gente descobriu nossos estudos na aula passada que a água doce utilizada por nós, apesar do planeta Terra ter sido chamado planeta azul de tanta água que ele tem, são só 3% utilizados pela humanidade. Então eu trouxe aqui hoje um texto de outro livro complementar que eu gosto para a gente discutir a questão da água doce no mundo. Então eu espero que vocês acompanhem atentamente a leitura para vocês refletirem melhor sobre essa questão, tá? As principais fontes de água doce para consumo humano são os rios, os lagos e os lençóis de água, ou seja, os lençóis freáticos. Nós discutimos isso na outra aula. O problema é que a distribuição da água doce no mundo é irregular. Boa parte dela está longe das áreas mais populosas. Por isso, a água é escassa em várias regiões do planeta. E a gente até citou uma dessas regiões, por exemplo, as calotas polares. Elas possuem, formadas por água doce, só que aí elas derretem e acabam se misturando com a água salgada, né? Então, é mais uma problemática que existe ao acesso da água doce. O Brasil tem em torno de 12% do total de água doce superficial. O que é a água doce superficial? É a dos rios e a dos lagos. Além disso, possui uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo, que é o Aquífero Guarani. Vocês sabiam dessa informação? O maior reservatório de água doce subterrânea do mundo se encontra no Brasil, que é o famoso Aquífero Guarani, que está localizado a uma profundidade entre 50 metros a 150 metros, com 1,2 milhões de quilômetros quadrados. O aquífero passa por baixo de 8 estados brasileiros, além de mais de 3 países: Paraguai, Uruguai e Argentina. É como uma esponja gigante constituída de arenito, uma rocha porosa e absorvente. Confinada sob centenas de metros de rochas impermeáveis, sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Também no Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme, se considerarmos sua disponibilidade em relação à população. Isso quer dizer que há muita água em lugares com poucos habitantes. Então, tem lugares que tem muita água à disposição e poucos habitantes. E outros lugares já tem muito habitantes e pouca água para a utilização. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um dado aqui para vocês analisar aqui. Ele diz assim: analise os dados da tabela 3.5, que são valores aproximados, e veja como ficam os dados da tabela do gráfico da barra da figura 3.6 que eu vou ler para vocês. Neste tipo de gráfico, quanto maior o comprimento da barra, maior o valor que representa. Então, o que significa isso? Nós temos uma tabela aqui com a seguinte informação: comparação entre a porcentagem da população e a porcentagem da água disponível em cada região. Essa é a tabela 3.5 que ele está falando. Então, nós temos lá na tabela, região norte, a população 8%, quantidade de água 70%. Nordeste, 28%, população, quantidade de água 3%.
Sudeste, população 43%, quantidade de água 6%. Vocês estão observando a diferença? O Sul, população 14%, quantidade de água 6%. Centro-Oeste, população 7%, a quantidade de água 15%. A gente observa aqui, por exemplo, no Norte tem uma população de 8% e a quantidade de água é 70%. O que significa isso, professora? O que ele falou agora ali. Pouca população para uma maior quantidade de água. Aí o vice-versa. A gente encontra aqui no Sudeste 43% de população, 6% de água. Ou seja, já é o contrário. Muita gente para pouca água. E nós aqui, que envolve o Goiás, que está no Centro-Oeste, de acordo com a tabela, teria uma maior quantidade de água para pouca gente. Então, além de todas as dificuldades que existem, né, de acessar às vezes a água doce, ainda tem essa distribuição que ele chama de irregular, né? Alguns lugares tem pouca água e muita gente, outros têm pouca água e muita gente, ou outros vice-versa, muita gente e pouca água, certo? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês a relação entre a distribuição e a disponibilidade de água por região e a porcentagem, tá? Para ficar visível em forma de gráfico aqui, se vocês não conseguirem ver aqui na minha imagem. Deixa eu melhorar aqui. Peraí. O de verde vocês vão ver que é a população e a quantidade de água vai estar em laranja. É basicamente aquilo que eu falei. Esse aqui vai dar para vocês verem melhor. Que umas regiões têm muita água e pouca gente, outras têm pouca gente e muita água, tá? Então é o seu gráfico para demonstrar para vocês isso de forma mais didática, tá? Então, pessoas, a gente disse na aula passada tanto desperdício que a gente faz, né? Que a gente podia evitar. Inclusive, uma atividade que ficou da última aula, vocês responderam uma questão sobre isso, né? Nós discutimos também a questão do reuso da água, tantas coisas que a gente pode amenizar, por exemplo, a lavagem das roupas. Você colocar um recipiente que receba aquela água suja que está sendo liberada da máquina de lavar, que depois você pode usar para lavar a casa, lavar as calçadas, igual tanta gente gosta de lavar a calçada, né, usando água potável, que isso é errado. Você pode usar a água para lavar, aguar as plantas. Você pode diminuir o tempo no chuveiro. Você pode diminuir o tempo que você está lá escovando o dente, a pia aberta e a água embora. Não, você fecha enquanto você está escovando seu dente. Quando você está lavando vasinho, enquanto você está lavando lá e ensaboando sua louça, você fecha. Abre só na hora que for enxaguar sua louça, né? Não fica lá no banheiro, lá fazendo outras coisas e o chuveiro caindo, desperdiçando água. Então, são atitudes que a gente tem que fazer começando dentro da nossa própria casa para ajudar. Que a gente viu que a distribuição de água é irregular, que tem água de difícil acesso, né? E que a água, apesar do Brasil ter o planeta Terra, ser esse planeta bonito, todo azul, igual eu falei para vocês que a gente vê naquelas imagens, né? Principalmente dos filmes de ficção científica, a água disponível é só apenas 3%. Então, eu quero que vocês fiquem com essa consciência e levem esse tipo de consciência aonde que vocês forem, tá? Até mais, fiquem com Deus. A próxima aula nós vamos resolver o exercício de atividade complementar sobre o solo. Vamos voltar ao assunto do solo, que é a nossa matéria de prova, certo? E hoje eu não vou deixar tarefinha para vocês. Bom final de semana e bom descanso e até mais.